Olá, eu vou falar mais um pouco sobre os processos que são diferentes, mas os que eu conheço, uns que eu vivi, outros que eu vi viverem, certo? Eu vi outras pessoas passarem e também outros que eu passei. E que pode sim assustar um pouco quem vai ouvir, porque pode ficar pensando, por que eu tenho que passar por isso, né? E realmente, nem todos têm que passar por certos processos dolorosos. Às vezes as pessoas não têm muito o que corrigir, ou o que conhecer, o que ultrapassar, ou então escolheram na vinda para cá não ultrapassar muitos obstáculos, não vencer muitas coisas, certo? É uma escolha. Talvez vieram só como é que eu posso dizer? Por causa de um outro ser, para ajudar um outro ser. Então essa pessoa não tem tanto que transpor, né? Entende? Ela veio com um objetivo completamente diferente daqueles que vieram para escalar grandes montanhas, né? Ultrapassar grandes obstáculos, vencer grandes dificuldades, certo? Interiores, né? Então, cada processo é diferente e o que você vai precisar ultrapassar é diferente de outra pessoa, né? Então os processos são diferentes também, certo? Mas o fato é que algumas pessoas vieram vencer questões de autoconfiança, de autoamor, de coisas assim. E a própria palavra autoamor causa muito dificuldade de entender. Porque existem níveis de você compreender o amor, existem níveis de você compreender o que é estar se amando, certo? Porque isso é um assunto que eu quero falar depois. Essa questão desses níveis de compreensão, porque depende do seu nível de expansão também, de como você vê o outro como a si próprio, como você expandiu, a que nível você sente o outro como a si próprio. Tudo isso influencia em como você vai entender o que é o autoamor, certo? E é aí onde eu vou entrar uma das coisas dos processos que dificulta a pessoa que tem que aprender isso. Ela vai começar a escutar pessoas julgando a atitude, o pensamento delas, de acordo com o nível delas, de acordo com o nível de entendimento do que seja autoamor. E se você não tem clareza sobre que nível você está, você vai aceitar o que o outro fala. Aí você vai e cai, porque não é aquilo que você tem que descobrir sobre o autoamor. Você tem que descobrir sobre um autoamor muito superior, aquele que você consegue amar o seu... Eu tenho que dar exemplos para isso aí, porque eu acho que isso vai ficar complicado de entender. Mas antes eu vou falar uma coisa, depois eu volto para eu detalho essa parte aí. Então, nos processos, às vezes você passa por várias pessoas, todas, pessoas até de extrema confiança sua, pessoa que você tem sentimentos de fraternidade muito profundos. Você vai ver essa pessoa lhe traindo com outras pessoas que você não confiava. Você vai ver, você vai escutar dessa própria pessoa calúnias que você não imaginava que ela fosse capaz de imaginar isso de você. Mas tudo isso é processo. Ela às vezes nem está pensando, ela sabe exatamente que você é, mas está aplicando isso em você, porque sabe que você vai responder de uma maneira diferente, você vai acabar descobrindo quando você estiver desperto, entendeu? Ela sabe disso. Então isso é também um ato de bravura desse seu amigo, desses seus amigos, de agirem assim. Porque é difícil para eles também, porque eles sabem que você pode ficar com raiva deles, que você vai se entristecer diante disso como se isso fosse uma verdade, né? Entendeu? Porque na verdade tudo é um teatro. Algumas pessoas estão aplicando mesmo o que estão sentindo, o que estão pensando, elas estão envolvidas no teatro. Entendeu? Mas tem outros que estão mais despertos, estão com a expansão maior e estão atuando sobre você de forma consciente, sabendo que aquilo vai lhe machucar, sabendo que aquilo vai fazer você pensar que eles estão lhe traindo, vai fazer você pensar, passar por situações em que você acha que aquilo é verdade.
que aquilo é verdade. E aquilo não está sendo verdade. Não está sendo uma verdade nem nessa situação da pessoa que está aplicando de forma consciente, não está sendo verdade nem no momento em que ela está sentindo. Ela não está pensando isso de você, ela não está sentindo isso contra você. Mas ela vai permitir que você pense isso. Porque você vai precisar passar por esses sentimentos, passar por isso para aprender, para tanto descobrir coisas sobre si mesmo, sobre o ego não transcendido, para você transcender essa parte do ego. Você vai transcender várias partes do ego, do mesmo jeito que ele foi construído aos poucos, e você vai destruindo assim, transmutando, né? Aos poucos, transcendendo aos poucos. Como eu falei da outra vez, é gradativo, certo? Mas o que faz você ter esses sentimentos, essas sensações de raiva, de medo, de tristeza, de decepção, de essas coisas que você sente é do ego não transcendido ainda. Quando você desperta, quando a sua consciência expande, quando você começa a entender o teatro que é essa vida, entendeu? E quando você vê que até dentro do teatro existem pessoas agindo como se você não tivesse despertado e estão aplicando processos que você sabe que você não precisaria mais, você já foi até avisada que não precisava mais passar por isso, mas certamente se você ficou é porque tinha um motivo, tinha algo, certo? Talvez algo que nem tem a ver com você, tem a ver com outra pessoa, o motivo que você ficou, entendeu? Às vezes você ficou por causa de alguém, por causa de uma pessoa, você ficou ali, naquele meio, porque aquela pessoa precisava de você. Às vezes você está repetindo o processo que você nem precisava passar, por causa de uma pessoa. Isso acontece, entende? Então aguente, então aceite que as coisas sejam assim, esteja realmente no seu estado de despertar. Você não precisava mais, você não estava desperto? Então, use isso a seu favor, use isso para não sofrer, use isso para continuar com o seu objetivo de ajudar aquela pessoa que está precisando de você, entendeu? E tem mais, quem está realmente desperto, quem está realmente consciente atuando sobre você, ele sabe ou vai saber que você está consciente já, entendeu? E esse processo, esse ciclo se fecha em relação a essa pessoa também, a essas pessoas também que estão aplicando processos em você. Se a pessoa não tem certeza se você evoluiu ou não, nesse momento ela vai ter. Aí se fecha o ciclo, esse ciclo aí é fechado, entendeu? E você ainda pode continuar por conta da pessoa que ainda não despertou. O difícil é quando você está aqui na 3D, e aplicando, e esperando para a pessoa despertar, e a pessoa já estando desperta, fingindo não estar, para poder aplicar em você o processo para que você desperte, e fica esse mal entendido e esse desencontro. Mas mesmo assim ainda existe algo aí. Porque se vocês não conseguiram perceber que um e o outro já estão preparados, já estão despertos, já estão preparados para continuar a jornada que for, entendeu? Significa que ainda tinha alguma coisa para vencer aí, né? Eu estou editando agora e eu queria acrescentar algo, intercalar, né? Porque vai continuar aqui a mesma coisa, onde eu parei, onde eu cortei. É que quando esses processos, muita gente já está se sutilizando, certo? E quando isso acontece, você começa a entrar mais em contato com os outros internamente, né, na teia cósmica e tal, aquela coisa toda da conexão que eu já falei, certo? E nesses momentos em que você está precisando ser empurrado, porque você ainda tem uma certa rigidez mental, e esses processos mais fortes acontecem também por conta não somente pelo tamanho do obstáculo que você tem que superar, mas pela rigidez mental que você está no momento. Talvez você pode ter até uma montanha muito alta, né? Mas se você não tiver montanha no sentido figurado, mas se você não tiver tanta rigidez mental, se você tiver já mais com menos lixos mentais e tal, e tiver com a mente mais maleável, né? O barro já amoleceu, né? É uma analogia que se usa também, a do barro,
do barro molhado e do barro seco, né? Quando ele está molhado, você consegue construir mais coisas com aquele barro, né? Modelar aquele barro. Quando ele está seco, você não modela mais. Então a gente amolece o barro e às vezes tem aqueles processos mentais dolorosos por conta da rigidez mental. Não foi isso que eu já expliquei em um dos podcasts, quem assistiu, quem ouviu? Então esse processo se torna mais forte também porque está muito rígido a mente. Ou seja, o barro está duro demais. Então, para você amolecer o barro, para você tirar a rigidez mental, você precisa de um processo mais complicado, às vezes mais doloroso. Então, quando você se torna mais sutil, né, voltando ao que eu estava falando, você nesse processo mais doloroso, você entra em contato com provocações internas, tipo, eles brincam com você, sabe? Para eles, às vezes, é só uma brincadeira, porque muitos deles já ultrapassaram essa fase de esses momentos que você está precisando ainda passar, certo? Alguns eles talvez não passaram, que você já tenha passado, mas esses em que eles estão brincando, eles já passaram. Então, eles ficam brincando para lhe ajudar. Muitas vezes é com o intuito, na maioria das vezes é com o intuito de ajudar. Outros estão brincando porque tem um ladinho ainda meio ruinzinho, assim, que gosta de ver o outro passando por coisas que eles já passaram. Ah, se foi assim comigo, eu também fazer assim com o outro. Ainda tem essa maldadezinha, tem, sabe? Esse lixozinho mental. Tem deles que tem essa perversidadezinha, esse lixozinho mental para corrigir ainda, certo? Mas outros não, outros até fazem isso com certo sofrimento. Eles fazem com certo receio, com certa cautela até de estar ultrapassando o limite que você pode suportar. Tem deles que têm esse tipo de medo, mas fazem porque sabem que tem que ser feito, né, para lhe ajudar. E aí eles brincam com sua mente mesmo por dentro. Eles ficam enviando, emanando energias e informações também. E muitas vezes você se mete em situações em que você se sabota. E às vezes a sabotagem vem por conta dessas influências. Mas essas influências só lhe atingiram porque você tinha algo não curado em você. Entendeu? De repente você tem algo que não está curado. E aí você recebe energias e informações e tudo através dessa ferida que você tem. Feridas ou espaço não preenchido com o amor do todo, né? Com aquela energia amorosa do todo, que lhe faria estar tão bem que poderia estar num estado de presença total para perceber que estava sendo influenciada. Você entra em ressonância com determinadas energias ou pessoas, né? Entende? E aí a pessoa usa você para dizer alguma coisa, para fazer alguma coisa que elas queiram, ou para atrapalhar você, ou para ver como você lida com isso, ou para fazer você ter autoconhecimento, para saber como você lida com isso, mas você acaba se sabotando em algo que é importante para você. E aí digamos, você está se comunicando com alguém, e esse alguém é importante para você, você tem um sentimento por aquela pessoa, e de repente vem seres que ficam sabotando o que você conversa com essa pessoa. Ficam mandando informações, energias e tal, que acabam atrapalhando o seu diálogo com essa pessoa. E às vezes você fala coisas que não fazem o menor sentido, coisas que para você não tinha sentido nenhum. Depois você para e pensa, por que eu disse isso? E às vezes quando você entra no estado que eu entrei, né, de completa confusão mental, você fica simplesmente sendo um canal, seja de onde vem. Pode ser uma pessoa encarnada, pode ser desencarnada também. E aí você simplesmente vai passando por você e você vai passando para aquela pessoa toda aquela besteira que não tem nada a ver com a sua alma, não tem nada a ver nem com o seu ego atual. Apenas você entrou num estado tipo de transe, sei lá, é uma coisa muito parecida com um transe. E você começa a passar coisas e você não para. Você vai colocando no áudio, vai soltando aquilo, falando. E a outra pessoa vai escutando aquilo e vai achando você, ou essa pessoa é louca, ou os pensamentos dela não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, eu não quero nem amizade com essa pessoa. E aí você acaba sabotando uma oportunidade profissional, acaba sabotando uma amizade, acaba sabotando uma relação amorosa, você sabota porque você se colocou nessa posição, entendeu? Mas aquilo fazia parte do processo. Mas o fato é que o processo
você está vivendo enquanto vive a sua vida. Então, enquanto você está vivendo o processo, está vivendo a sua vida, e você... se você não faz um esforço para se colocar num estado de atenção e para poder aprender mais rápido com esse processo, quer dizer, saber lidar com essas energias, saber modificar a coisa, deixar o barro amolecer, mas não tomar uma ação inadequada, você se conter diante daquela confusão mental e ficar vivendo aquela confusão mental somente em si, em vez de externar, você vai, externa. E aí você vira um canal de coisas que não tem nada a ver com você. Você nem gostaria de estar falando aquilo. Aquilo não tem nada a ver com você. Aquilo foi criado por outra pessoa muitas vezes, às vezes na base da brincadeira, entendeu? E aí você se sabota naquilo que você está construindo. E está construído de acordo com o seu alinhamento, porque você está construindo com um sentimento ligado, um sentimento às vezes mais profundo ligado à sua alma. Mas nem assim isso é motivo de preocupação, porque no final das contas, a vida vai dando os contornos, vai fazendo aquelas voltas até você, depois de ter passado pelos processos necessários, você reencontrar aquela oportunidade ou outra oportunidade semelhante, porque aquela certamente não era a sua, entendeu? Porque se realmente for a sua, a vida vai dar a volta e vai levar você de volta para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela oportunidade. E se não era aquela, vai ser outra, ou igual ou melhor, entendeu? Mas você vai estar de acordo com você vai ser levado sempre na direção da sua evolução. Mas você tem que se colocar nessa posição, porque como eu acho que eu já falei, ou é um áudio que eu ia colocar e não postei, ou você está evoluindo ou você está evoluindo aqui na 3D. Porque embora exista a lei universal, que sempre há a evolução, sempre o caminho é para o melhor, sempre é a evolução, aqui na 3D não é bem assim que funciona, né? Aqui, se você está parado, você não está realmente parado. Você está ou evoluindo ou involuindo. A vida é sempre movimento. Ela é sempre para evolução no movimento, mas na 3D não. Na 3D infelizmente existe isso. Infelizmente ou felizmente, porque a gente tem que aprender também que a gente precisa estar agindo de alguma forma. Nem que o agir seja se colocar parado meditando. Então vou continuar aí o áudio. E uma das questões que eu tive foi justamente essa. Você já tinha me dito que eu não precisava. Peraí. Se só está faltando basicamente uma coisa a ser vencida nessa roda toda do equilíbrio. Uma coisa a ser vencida. Por que eu tenho que passar por coisas em diversos setores que não tem a ver com essa coisa? Aparentemente não tem, né? Mas como tudo está interligado, precisava que fosse dessa forma. Entende? Tudo está certo, nem que seja para o aprendizado da pessoa que está aplicando o processo. Nem que seja para o aprendizado da pessoa que está aplicando o processo. Ou das pessoas que estão aplicando o processo. Então, nessa hora que eu falo, serve de alerta para essas pessoas. Porque talvez as minhas reações mostrem isso. E engraçado, eu já vivia escutando. Mostre suas reações, vá pro vídeo, mostre suas reações. Eu disse, não, eu tô fazendo uma coisa aqui, se eu for para vídeo vai me atrapalhar eu fazer essa coisa aqui. Então eu não ia pro vídeo. Mas era no vídeo que eu teria mostrado todas as reações que eu tive. Talvez, se eu tivesse escutado essa vozinha dizendo, vai pro vídeo mostrar a tua reação, eu não tivesse passado por esses outros processos. Porque as pessoas que estavam aplicando processos teriam percebido e não teriam chegado a esse nível de aplicação, sabe? Mas como eu já falei, não existe o tal do si para coisas que passaram. Isso é uma coisa que eu tenho que esclarecer mais. Existe o si e si para uma coisa futura, né? Uma coisa que você vai falar, vai fazer, você tem o e si para criar, né? Para ser criativo. E se você coloca opções para que você observe o que é mais adequado para o seu alinhamento, está mais no seu alinhamento e tal, qual é a criação que você vai que está mais no seu alinhamento, tudo bem, tem o e se, certo? Mas o e se para o passado, para uma coisa que já aconteceu, não tem o e se tivesse isso, e se tivesse aquilo? Pode até você usar o e se para poder aprender mais sobre o que houve, né? Tipo, que lições mais eu tenho que aprender? E se fosse assim, se fosse assado? Num processo mental,
você usar dados para ter mais conhecimento e autoconhecimento diante do que se passou. Então o e se também serve para isso. Mas o e se, para poder fazer você se sentir, ai meu Deus, eu não fiz isso direito, eu devia ter feito aquilo, e fica se culpando e fica remoendo aquilo ali. Esse e se, ele é um e se desnecessário, não somente desnecessário, é uma coisa que você precisa evitar. Então esse e se que eu coloquei foi mais para mostrar que se eu tivesse escutado a vozinha, se eu tivesse aprendido naquele momento, isso eu não teria que ter passado por outra. Provavelmente é possível que eu não tivesse passado por outras coisas, mas não foi. Eu não segui. Então tá tudo certo, entende? Para aquele momento era aquela ação que eu poderia ter escolhido. Que foi a que eu escolhi e a que poderia ter escolhido. Entende onde... Porque as pessoas às vezes não entendem muito essa questão do estar tudo certo, né? Ela diz, não está tudo certo. E se achar que está tudo certo, nunca vai corrigir. Não, é porque a pessoa tem que entender essa lei universal de estar tudo certo. Não é que está tudo certo e ninguém precisa corrigir nada. Não é isso. É você ter paz diante das coisas, entendeu? Saber que tudo tem um sentido. E que tudo estava, naquele momento, era o que era possível, por exemplo, para determinada pessoa. Aquela pessoa só podia ter feito aquela escolha dentro do nível em que ela se encontrava no momento, naquele exato instante. Às vezes no instante seguinte, na fração de segundo seguinte, já fosse diferente. Mas naquele momento, exato momento, era daquele jeito. Então, é uma forma de mostrar às pessoas que elas precisam ter paz diante de tudo. É transmutar sentimentos negativos que possam vir atrapalhar o futuro, as construções do presente e do futuro, entende? E também outra coisa que falo nessa história do futuro. O futuro não existe e que você não tem que pensar muito no futuro porque é uma coisa que você planeja de repente não acontece como você quer. Olha, é o seguinte, o que eu penso sobre isso. Certo? O que eu sei sobre isso, eu posso até dizer assim, porque eu acho porque isso que eu aprendi na expansão. O futuro são possibilidades, existem várias possibilidades. Como todo mundo já explicou, você ouve muito isso, eu mesmo já expliquei sobre isso. E inclusive quando eu tenho visões, eu tenho a visão da possibilidade que se a pessoa quiser mudar, ela muda aquilo ali, entendeu? Então, no futuro existem possibilidades, certo? Mas por que é importante você pensar sobre o futuro? Importante até certo ponto. Não ao ponto de lhe tirar o sossego ou lhe causar ansiedade. É nesse ponto aí que você não deve pensar no futuro. Entende que tudo que a gente precisa transmutar e evitar é justamente as partes que lhe atrapalham, que a gente chama de negativo porque é uma coisa que atrapalha, certo? Pois é, então, continuando, mas você deve sim pensar num futuro. Você deve fazer uma escolha entre essas possibilidades que existem. Você pode escolher interiormente, mesmo que você não veja as possibilidades. Mesmo que você não veja, você pode ter o seu desejo de como ela seja. E é outro assunto que eu também vou entrar. Essa questão dos desejos, certo? Mas deixa eu terminar essa do futuro. Só arrematar, né? Porque eu acho que já deve ter sido compreendido. O futuro é uma coisa que você sabe que vai acontecer. Sempre vai existir um futuro, não é? Quem está vendo numa linha temporal, entende? Porque, na verdade, tudo é o agora, né? Tudo está nesse caos harmonioso. Tudo está no agora. Mas na nossa consciência da 3D, existe o tempo e o espaço. Então existe um futuro, um passado, um presente e um futuro, certo? O passado é aquele que você não pode mais modificar em fatos, mas você pode modificar internamente, entende? Da maneira como você ressignifica esse passado. Então você pode modificar o passado dessa forma. O presente, que é o que você deve estar atenta nele para que você possa construir um futuro, certo? Tem um futuro, e para você construir um futuro, você precisa estar atenta no seu presente. E esse futuro só existe em possibilidades. Na linha temporal, ele só existe em possibilidades, certo?
Então, muitas vezes, para você construir bem esse futuro, já estou emendando com outra coisa, porque eu já entendi que vocês compreenderam. Não, está dentro do assunto, certo? Peraí. Está dentro do assunto da importância do futuro. Então, peraí. Então, às vezes, até para você escolher as possibilidades melhores ou criar a que você quer ver mais na frente, você precisa também ressignificar o seu passado muitas vezes. Algumas vezes não, porque se esse passado não está lhe atormentando, deixa esse passado lá. Olhe para o passado somente como boas lembranças, uma doce saudade, por exemplo, né? Existem saudades doces, você gosta de pensar sobre elas. E não tem nada de errado de você pensar no passado, de você sentir o passado. Inclusive, você traz ele para o presente quando você pensa nele. Só que cuidado aí nisso, você pode estar tirando a sua atenção do presente, que é o que vai construir o seu futuro. Então, cuidado com esses devaneios exagerados que às vezes a gente costuma ter, né? Eu não sou muito nostálgica, não. Eu não sou, não. Mas a gente sabe que tem muita gente que né? E às vezes perde muito tempo nas lembranças do passado, e às vezes querendo que aquilo volte. Isso aí é a parte negativa, né? E isso é uma parte que você tem que ressignificar, que você tem que transformar, que você tem que transmutar, curar, qualquer palavra que você queira usar aí. Porque se você está pensando com saudade ao nível de querer que aquilo esteja no seu presente, significa que tem algo que você não curou aí, certo? Porque tudo o que passou e que não está mais na sua vida, só é saudável você olhar para aquilo se você tiver uma doce saudade, uma lembrança positiva, algo que não lhe cause sensações de mal-estar, entende? Se lhe causa sensação de mal-estar, qualquer coisa do passado, você precisa curar algo aí, algo que está ligado a isso, certo? E isso, com certeza, se você não curar, estará provavelmente atrapalhando o seu presente, e se está atrapalhando o seu presente, está atrapalhando o que você está construindo no seu futuro. E é por isso que existem todos esses trabalhos de cura, né? De limpeza de lixos mentais, né? Limpeza do que há no inconsciente, de limpeza do corpo de dor, como Cartol chama, sei lá, eu já disse várias vezes, já falei sobre esses assuntos. Eu acho que se vocês voltarem aí os podcasts, vocês vão entender o que eu estou falando, dessas curas que a gente precisa fazer para estar mais presente, para estar no presente. Você consegue estar mais presente quando você está curado, né? Você está bem, você está no seu melhor, então você não tem a sua atenção atrapalhada, certo? Você pode sair da sua atenção no momento que você quer. Você se torna mais... Você tem mais autodomínio, autocontrole sobre si quando você está curado. Você tem mais capacidade de escolher o que sentir, o que pensar, certo? Se no momento você não está podendo pensar em outros assuntos passados, ou sei lá o que, você pode se concentrar naquilo que você quer, focar. Você tem mais facilidade para focar. E todas essas coisas que fazem, né, você ficar... Toda essa capacidade de estar mais presente, isso influencia no seu futuro, certo? E esse futuro vai existir. Seja aqui ou seja em outro lugar. Só que quando você for para outro lugar, que eu digo saindo desse corpo físico, né, a história já é outra, porque já você pode ir para uma dimensão que não tem tempo e espaço. Então, você tem que focar no que está aqui, né? Nesse momento em que você está vivendo aqui, você tem que focar no que está aqui, entenda, não vão deturpar o que eu estou falando, não. É lógico que o lá é o futuro que você tem que pensar também, né? Porque se você pensar somente no que está aqui, é o erro do extremo materialista, é que ele acha que só tem isso aqui. Então ele pensa de uma forma muito escassa, muito limitada. O extremo materialista, ele tem uma ideia escassa, né? Ele não tem abundância, entende? Porque ele acha que só é isso aqui. Então, quando a pessoa limita muito uma coisa, isso é escassez, entende? Da mesma forma que o extremo espiritualista, se ele foca muito somente nesse futuro fora do corpo físico, se ele foca muito somente nisso e esquece a parte que está vivendo aqui no presente, porque tem que viver desafios aqui no presente, que ele está na 3D, mesmo que a alma dele esteja mais ligada a dimensões superiores, que o ideal é isso, é você estar aqui, mas está ligada
você está ligado a dimensões que possam lhe ajudar mais nesse aqui, certo? Porque esse aqui, né, essa densidade tem muitos limites, é muito limitada. Até mesmo em questão de se você limitar o seu espírito a isso aqui, você prender nesta dimensão, você está limitando de uma forma a se prejudicar ou a deixar mais difícil a sua jornada. Às vezes a pessoa transforma a jornada de uma forma muito dura, porque ela só vê tanto material, tanto essa área aqui, como só existisse isso aqui, que ela não consegue receber graças de lá, entende o que eu quero dizer? Quando você se liga ao além, ao que está além do físico, você consegue receber informações que ajudam, facilitam a sua vida naquilo que você quer construir aqui. Não é você deixar de ter desejo, eu vou entrar nisso aí agora. Não é você deixar de ter desejo, de ter vontade de ter uma vida exuberante, uma vida pomposa. Você pode querer ter isso, não tem problema nenhum. Mas quando você se limita aqui como se só isso existisse, você vai ter medo de perder isso. Você vai construir só com os dados que você tem mentais ligados a esta dimensão dura, difícil. Então você vai ter mais esforço para construir algo, certo? Que você queira no futuro. Então você vai estar dificultando mesmo para você quando você não se espiritualiza, quando você não se expande, não quer ir além desta vida material, além desta densidade da 3D. Quando você não quer se ligar ao que há além, certo? Mas quando você está no extremo espiritualismo, você só está no além, você esquece de viver o que está aqui. E não foi para isso que você veio. Você veio para viver aqui, certo? Mesmo que você tenha que trazer notícias de lá, mesmo que você tenha que trazer informações de lá, mesmo que você tenha que estar ligado lá, e sim, deve estar ligado lá, como eu expliquei já, entendeu? Mas você tem que estar vivendo aqui. Então todos os extremos tem que ser, a gente tem que consertar isso aí, sabe? De sair dos extremos. Mesmo que você tenha uma tendência mais para o materialismo ou uma tendência mais para o espiritualismo, não tem importância essas tendências mais para um lado ou para o outro. O que importa é que você não vá para extremos. Porque quando você não está nos extremos, você tem a possibilidade de encontrar o seu centro com mais facilidade. Encontrar o equilíbrio entre as duas coisas, entre o material e o espiritual. Nessa dualidade aqui que a gente vive, certo? Então eu vou falar sobre os desejos, né? Você não tem, você não precisa deixar de desejar, não faz sentido isso, porque se você para de desejar, você para de querer construir algo, certo? Então não é por aí. Quando foi explicado que você tem que tomar cuidado com os desejos, né, os quereres do ego e tal, está se referindo justamente a isso, aos desejos do ego que você não compreende de acordo com a sua alma, o que é que sua alma realmente quer para você. Muitas vezes você está tendo um desejo que não é verdadeiramente seu, é de uma outra pessoa que acabou lhe convencendo, é porque você, como é que se diz? Você recebeu de alguma forma alguma energia que lhe causou aquele desejo, certo? E que não era verdadeiramente seu. Não é o que a sua alma quer para você, entendeu? Às vezes sua alma quer algo muito melhor. Aliás, sempre a alma quer algo muito melhor. Mas eu quero dizer algo muito melhor em relação ao seu ego mesmo. Às vezes seu ego está querendo uma flor, né? E de repente a sua alma está querendo lhe oferecer um buquê cheio de flores, certo? Um buquê. E você está querendo só uma flor. E você acha que aquilo é o máximo que você pode ter. Por que estão me impedindo de desejar isso? E você fica indignado. Porque eu quero isso. Por que estão me impedindo? Mas é isso que eu quero. Eu não quero mais. Eu quero só isso. Aí fica até se diminuindo. Às vezes por não achar merecedor, às vezes mesmo por questões egóicas mesmo, de ego não transcendido. Você fica insistindo numa coisa que é inferior ao que a sua alma quer lhe dar. Certo? Então você tem que desejar o melhor para você. Pode até querer desejar mais, em todos os sentidos, espiritual, material, em todos os sentidos, você pode querer desejar mais. O que não pode ser, eu vou dizer, é você caminhar insatisfeito, com ingratidão, entendeu? A insatisfação também tem o seu sentido, mas ela geralmente, quando age num ego não transcendido, ela está agindo de uma forma que atrapalha
certo? Que atrapalha até você conseguir chegar aos seus objetivos. Porque a insatisfação, quando ela é positiva, é para ajudar você, é para lhe impulsionar para os seus objetivos e não para lhe atrasar. Quando a insatisfação está só sendo uma dor para você, um sofrimento, ela não está lhe impulsionando, ela está lhe prendendo, causando até ansiedade e depressão em você, certo? Então é nesse sentido que você tem que tomar cuidado com os desejos, sabe? Porque a gente aprende, a gente vê muito no espiritualismo aquelas aulas aqueles assuntos sobre do taoísmo, do budismo, essas coisas dão a impressão de que você não pode querer nada, dão a impressão de que você tem que ficar sem querer nada. Não é bem assim não, sabe? É claro que se você não quiser nada, você não vai sofrer por nada, você não está querendo. Claro que acaba todo o sofrimento, mas também acaba todo o seu futuro. Se você tiver isso em mente, porque às vezes a gente entra nesse extremo e entende mal o que o taoísmo, o que o budismo e que muitas coisas espiritualistas dizem. A gente entende mal, a gente entende isso muitas vezes, que às vezes a gente fica no estado mental e não sai dali, não constrói nada. Não interpretem mal, vocês têm que querer sim, mas vocês têm que querer o que está no fluxo da alma. O taoísmo explica isso, é o fluxo. A gente entende muito mal o taoísmo, certo? Então você não querer, é você querer de acordo com o seu alinhamento, com aquilo que está no fluxo da sua alma. Às vezes a gente quer coisas que, na verdade, está só na nossa mente do ego não transcendido, numa coisa que é falsa, que não é você. De repente você acha que você quer, e aquilo se torna uma paixão até para você, né? E você acha que é aquilo ali, né? E aí você mais na frente, depois de ter lutado com unhas e dentes para ter aquilo que você quer, você mais na frente descobre que não era bem assim. Que talvez você quisesse era uma outra coisa. E às vezes uma outra coisa que era mais simples, mas muito mais prazerosa. Entende? Às vezes é uma coisa mais simples é que é mais prazerosa. Às vezes uma coisa mais simples é que é o melhor para você, sabe? Mas outras vezes não. Outras vezes são coisas diferentes, entende? Cada pessoa tem um verdadeiro desejo dentro de si, que é o desejo de alma, que é o que está no seu fluxo, no seu alinhamento. E às vezes a gente fica fugindo, se fragmentando mais do que nós já somos um fragmento do todo, né? se fragmentando na horizontalidade, né? E aí você acaba perdendo a noção, a clareza sobre o que você realmente deseja. Então, se sua alma deseja coisas caras, né, muito dinheiro, muita coisa ligada ao materialismo, porque você tem uma tendência mais para esse lado, não tem nada demais. Está no seu alinhamento, então foi isso que você veio viver, certo? Mas se você está querendo lutar por isso, mas não é exatamente o que você realmente gosta. Às vezes você está lutando por uma coisa que você nem sabe que não gosta. Aí você começa a fazer isso, por quê? Porque você aprendeu porque algum guru, alguém ensinou que você tem que querer mais, você tem que querer ser rico, você tem que querer ter uma casa maravilhosa, você tem que querer... Então você segue nessa linha porque você sabe que isso é se desenvolver. Olha, se desenvolver, se tornar rico, é ter uma casa maravilhosa, ter um carro melhor do mundo, sabe? Formar uma família. E a família tem que ter pelo menos uns 4 filhos. Porque senão você não mostra abundância. Você não mostra abundância se você não tiver nesse nível aí. Isso aí é o que você escutou e o seu ego aceitou. O seu ego não transcendido, não alinhado, aceitou como verdade. Aí você sai se destruindo, segue lutando, feito um louco, uma louca, para conseguir aquilo. E às vezes até consegue. E quando consegue, você diz, não. Eu preferia estar ali no campo, no meio da natureza, só comigo mesma e alguns amigos, mas não precisando formar família, porque eu gosto de estar comigo e ser, por exemplo, uma pessoa que instrui crianças e sendo independente e não necessitando de um outro ser para formar um casal ou formar uma família, e que a família são essas crianças, ou a família são os meus amigos. Existe isso. Existem pessoas que querem estar nisso, isso não tem nada de egoísmo, como às vezes a gente aprende em algumas religiões,
que acha que se você não quiser formar um casal, uma família, você está sendo egoísta. Até certo ponto pode existir isso mesmo, de a pessoa ser egoísta. Mas outras vezes não. Outras vezes isso está no alinhamento dela. Às vezes para algo que ela veio fazer, um serviço que ela veio fazer, inclusive para um grande número. Às vezes ela se torna sozinha para servir aquele grande número, entende? Está no alinhamento dela isso. E ela é inteira, ela não está precisando de um outro pedaço. Inclusive os casais atuais, né, as pessoas já estão aprendendo atualmente que não precisam mais viver relações kármicas. Não é necessário. Se você quiser viver um relacionamento melhor, você se torna inteiro e se estiver no seu alinhamento, você formar um casal sagrado, como eu já falei, você se torna inteiro e aguarda, ou sei lá, ajuda, facilita a sua alma gêmea, a sua chama gêmea, aquele que já está programado, houve um programa, uma programação para que vocês se encontrassem, você ajuda ou aguarda que a pessoa também se torne inteira, porque um relacionamento só vai dar certo, só não vai ser kármico, se por acaso as duas estiverem preparadas para isso, para esse encontro, para essa união. Você pode até já ter encontrado, mas você não pode estar com a pessoa, né? Porque existe uma preparação, se você quer realmente que aquilo seja positivo, que seja produtivo até, tanto para vocês dois, né? Como para outras pessoas, porque é assim que acontece. Geralmente as coisas boas se espalham, sabe? E existem pessoas que vieram exatamente para isso, para formarem casais sagrados, encontrarem sua chama gêmea aqui e formarem casais sagrados e ajudarem a formação de outros casais sagrados. Existe isso, existe gente que já está trabalhando assim, já está fazendo isso. O fato é que vocês têm escolha, vocês podem sim desejar, só que vocês têm que tomar cuidado para desejar com a alma, observar o que a alma deseja. Porque você, quanto mais perto do todo, isso é mais você. Quanto mais longe do todo, isso é menos você. Isso é mais um ego que é formado pelo externo e vai sofrer. Geralmente, quanto mais longe de você, mais você tem possibilidade de sofrimento, certo? Então, essas crenças que foram expostas, apresentadas, né? Budismo, então, taoísmo, indianismo, uma série de crenças que foram postas foi para que você aprendesse a descobrir, descascar essas camadas, né? Fazer a limpeza dos lixos mentais, como vocês podem ouvir os outros áudios para entender o que eu estou falando. Quando você tem essa cura, quando você vai se encontrando cada vez mais a própria alma, você vai conseguindo ser mais feliz, ter mais paz, encontrar os verdadeiros desejos, né? E começar a construir o que é melhor para você. Então, voltando à história dos processos, né? Só para concluir, vocês vão encontrar coisas assim, e também podem, né? Não vão não, podem encontrar as coisas que eu falei no meio dos processos, e muitas vezes vocês vão ser atraídos por aquilo que o ego não transcendido está querendo, para depois que vocês se curarem, descobrirem, entrarem no seu alinhamento e descobrirem o que vocês realmente querem, e aí vocês vão ter o que vocês precisam. Por isso que muita gente atualmente está dizendo, né? A gente oferece o que vocês querem para depois lhe entregar o que vocês precisam. Isso aí, mais de um grupo fala isso. Mas por quê? Porque os processos são assim. Vocês precisam ser atraídos, serão levados, mais cedo ou mais tarde, para a situação de cura, certo? Vocês às vezes nem estão sabendo o que é isso, vocês estão achando que é outra coisa. De repente vocês estão numa situação, você nem sabe o que está passando por aquilo, e está passando por um processo de cura, para que você se alinhe com a sua alma. Então você vai estar mais alinhada com aquilo que você veio, e você vai estar num estado melhor, vamos dizer assim. Você vai estar na sua melhor versão.